Muito bem, querido irmão, querida irmã, estamos de volta aqui para o nosso estudo sobre os dogmas sobre a Virgem Maria. Nós falamos um primeiro vídeo explicando o que é um dogma, depois nós tivemos um segundo vídeo falando sobre o dogma da Imaculada Conceição, depois tivemos um terceiro vídeo falando sobre o dogma da Assunção Corporal da Virgem Maria e hoje nós vamos falar do dogma da Maternidade Divina. Maria, Mãe de Deus. Vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, vamos falar hoje então sobre o dogma da Maternidade Divina. Maria, Mãe de Deus. E nós podemos começar com uma argumentação bíblica, né? Primeiro, os evangelistas, todos eles chamavam Maria de Mãe de Jesus. Nós podemos conferir isso, né? A gente poderia conferir isso no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1, lá na passagem das bodas de Caná, e também naquele momento lá da cruz, João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava lá de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e o discípulo que Jesus amava. Então nós temos aqui já alguma base bíblica para poder dar suporte àquilo que nós iremos falar. Porque muitas vezes nós, inclusive somos acusados de dizer que quando nós rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, muitas vezes dizem que Maria é mãe só do Jesus homem. Então aqui que está o problema, né? Então está separando, né? E nós vamos perceber que a cada um de nós estudarmos o dogma da maternidade divina, nós vamos ver que esse é um problema muito mais cristológico, um problema relacionado à pessoa de Jesus, do que propriamente à pessoa de Nossa Senhora. O problema gira em torno de Jesus. Bom, a Igreja confessou no Concílio de Éfeso, em 431, que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo Deus. Então, essa é a definição dogmática do Concílio de Éfeso no ano de 431, e qual a Igreja precisou rebater e contestar e reafirmar a fé católica a respeito da maternidade divina. Por quê? Porque tinha um bispo de Constantinopla, um patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, e que dizia que em Jesus havia duas pessoas. E isso é heresia. A Igreja precisou rebater isso e precisou explicar isso, porque em Jesus não há duas pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, nós não perguntamos o que é, nós perguntamos quem é. Quem é esse aí? Esse aí é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que num determinado momento do tempo ele assume uma natureza humana pela união hipostática. Então, o certo e o correto, a fé reta da Igreja, a fé de sempre, ensina que em Jesus ali há uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que num determinado momento do tempo assume uma natureza humana. Então é correto dizer e é católico dizer que em Jesus há uma única pessoa em duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Nestório dizia que em Jesus havia duas pessoas. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. Bom, isso é heresia.
E é baseado nesta heresia que nós ouvimos, por exemplo, inclusive a gente ouve até de muitos protestantes, com todo respeito a eles, dizer que Maria ela foi mãe só do Jesus, homem, enquanto esteve aqui na Terra. Ora, dizer isso é precisamente não saber quem é Jesus. É precisamente isso. É não saber quem é Jesus. Ora, se Jesus ele é uma única pessoa, então Maria ela é mãe desta pessoa. Essa pessoa ela é 100% homem e ela é 100% Deus. Ela é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ela é aquilo que o concílio de Niceia e Constantinopla vai nos ensinar a respeito da fé cristocêntrica, que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele é da mesma substância, essência e natureza. Isso está falando de Jesus, que é Deus e homem. Ora, e interessante dizer, quando Jesus volta para o céu, depois da ressurreição, na sua ascensão e glorificação ao céu, Jesus volta para o seio da Santíssima Trindade com o seu corpo glorioso. Por isso, muito tranquilamente, nós dizemos que Maria é mãe de Deus. Importante dizer também, e isso é muito lógico para cada um de nós, que não foi Maria que gerou o Verbo eterno no seio do Pai. Ele é gerado desde toda a eternidade, mas a partir do momento que ela lhe dá um corpo humano, passou a ser sua mãe de verdade, mãe do Verbo humanado. Que coisa maravilhosa. Esta é a beleza da fé católica. Por isso, nós repetimos na Ave Maria a saudação angélica, na primeira parte, e a segunda parte, muito tranquilamente, nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, Deus tem uma mãe, sim. E ele, inclusive, escolheu a sua mãe. Eu gostaria de trazer aqui aquilo que nos diz São Bernardo de Claraval, esse grande abade de Claraval, no seu sermão, num de seus sermões, um sermão que ele dá sobre Santa Maria, ele vai dizer que a sabedoria eterna, essa sabedoria que era Deus mesmo, ele, vindo para nós, edificou para si uma casa e levantou nessa casa 7 colunas. Isso aqui é lindo, né? Vamos explicar o que o abade de Claraval, nesse belo sermão, ele está querendo nos dizer. Que Deus, ele edificou uma casa para si. Esta casa que ele edificou é a Virgem Maria. E essa casa que ele edificou, ela tem 7 colunas. Gente, isso aqui é extraordinário para cada um de nós. Essa casa escolhida por Deus é a Virgem Maria, em que tem 7 colunas. E aí São Bernardo de Claraval diz que essas colunas, 3 significa a fé e as 4 seguintes significa os costumes. Ou seja, Deus edificou uma casa para ele, em qual ela vive plenamente e cumpre plenamente a fé, as virtudes teologais de fé, esperança e caridade, e as 4 virtudes cardeais: fortaleza, temperança, prudência e justiça. Nossa Senhora vive isso em plenitude. Deus ornou essa casa, levantou essas 7 colunas e ela cumpre isso fielmente. Que coisa maravilhosa! São Bernardo continua dizendo, ele diz: portanto, a bem-aventurada Virgem Maria foi forte no propósito, temperante no silêncio, prudente na interrogação e justa na confissão. Irmãos, isso aqui é de uma profundidade
assustadora para cada um de nós. Deus, então, ele escolhe uma casa, ele edifica uma casa. Essa casa é a Virgem Maria para cada um de nós. Bom, então, entendendo isso, entendendo aquilo que o concílio afirma a respeito da maternidade divina de Nossa Senhora, eu gostaria de trazer aqui então aquilo que diz os padres da igreja. Nós temos, por exemplo, aqui São Cirilo de Alexandria, que viveu no ano de 370 e 442, doutor da igreja, presente no concílio de Éfeso. Ele havia replicado Nestório. Ele diz o seguinte: dir-se-á, a Virgem é mãe da divindade? Faz uma interrogação. Ao que responderemos, o Verbo vivo subsiste, é gerado pela própria substância de Deus Pai, existe desde toda a eternidade, mas ele se encarnou no tempo e por isso pode-se dizer que nasceu de mulher. Está aqui. Essa é a palavra de São Cirilo de Alexandria. E isso aqui é extraordinário. Nós temos aqui também a palavra de São Pedro Damião. Eu estou trazendo aqui a palavra dos padres da igreja, aqueles que são os defensores, os formadores, os guardiões da fé católica. São Pedro Damião, falando da maternidade divina de Maria, assim se expressa São Pedro Damião, que viveu no ano de 1007 a 1072, bispo e doutor da igreja. Veja, eu estou trazendo aqui a palavra de dois doutores da igreja. Ele diz: esta matéria extraordinária nos tira até a capacidade de falar. Que língua poderá explicar? Que inteligência não ficaria parada de espanto se começasse a pensar que o Criador nasce da criatura, o artesão vem de seu artefato, que o seio de uma jovem virgem tenha gerado aquele que pode conter todo o universo? E ainda, ó Virgem admiravelmente fecunda, que num novo e inédito milagre recolhe no seio aquele que é sem medida, gera o eterno e dá à luz o que foi gerado antes dos séculos. Que frase espetacular de São Pedro Damião. Ele diz, olha, essa matéria extraordinária nos tira até a capacidade de falar. Essa é a beleza da maternidade divina, queridos irmãos. E veja, Santo Agostinho diz algo muito importante a respeito disso. Ora, nós, cada um de nós, temos muito claro que Jesus ele é o sumo e eterno sacerdote, em que os sacerdotes ministeriais, os padres, por exemplo, os bispos, que são verdadeiros sacerdotes, eles participam do único sacerdócio de Cristo, cabeça. A participação deles, mesmo que seja de maneira ministerial, que não é o nosso caso de leigos, eles participam do único sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Cristo ele é sacerdote. Mas Santo Agostinho vai dizer, enquanto Cristo é gerado pelo Pai, Deus de Deus, ele não é sacerdote. Ele o é em razão da carne que assumiu, em razão da vítima que oferece e recebeu de nós. Então Jesus ele se torna sacerdote a partir do momento que ele se encarna. Por quê? O sacerdote é aquele que oferece sacrifício em remissão em favor do povo. E Jesus, o sacrifício que ele oferece, a hóstia que ele oferece é ele mesmo. Ele é a vítima. O Catecismo da Igreja Católica diz algo muito bonito. Jesus ele é sacerdote, altar e cordeiro. Ele mesmo se oferece, ele mesmo se entrega por cada um de nós. Mas isso se deu pelo mistério maravilhoso do Natal, pelo mistério maravilhoso da encarnação do Verbo. O Verbo, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele se encarna, ele assume a nossa natureza humana e por isso ele se torna sacerdote.
Olha que coisa extraordinária. Então veja, irmãos, aqui nós colocamos os condicionamentos bíblicos, nós colocamos a palavra de um concílio rebatendo a heresia de Nestório, que não conhecia quem era Jesus. Então nós vemos claramente que quando a gente ouve dizer que Maria foi mãe só do Jesus homem, fica muito claro para nós, né, que não sabem quem é Jesus. Por não saber quem é Jesus, exatamente se comete aí muitos erros. Por isso, e aqui a gente ainda pode entrar dentro de uma outra realidade, por isso nós católicos, nós adoramos a humanidade santíssima de Cristo. Por quê? Porque a humanidade de Cristo, ela está tão unida à divindade, a humanidade está tão unida à divindade, que, como diz o concílio, ela está tão unida, mas não misturada, e ela não está tão separada ao ponto de estar longe uma da outra. É algo extraordinário. É uma mistura sutil, mas verdadeira, real. Ali está unido as duas naturezas, humana e divina, na pessoa do Verbo, Jesus Cristo, o Deus encarnado, Verbo eterno, o Deus humanado, como nos ensina os documentos da igreja. Esse é Jesus. Esse é o Deus que nós adoramos. Por isso nós adoramos a humanidade santíssima de Cristo. Porque aquela humanidade santíssima de Cristo não é uma outra pessoa. Não é uma espécie de casca de veste, um holograma ou coisa parecida. Não, aquele ali é Deus. Aquele ali é Deus. É Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós, irmãos. Essa é a beleza do dogma da maternidade divina. Por isso, muito tranquilamente, nós dizemos: Santa Maria, Mãe de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa verdadeiramente amar profundamente a Mãe de Deus. Porque sabemos quem é Jesus. E por saber quem é Jesus, nós sabemos que Maria realmente é mãe do Verbo eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.